tudo bem? Eu sou Luzineide, sou psicóloga na clínica Idealmente Psicologia. Hoje nós estamos aqui com a Edilma, uma convidada mais do que especial. A gente vai tentar falar um pouquinho para vocês sobre o Outubro Rosa. A Regina também, Regina já é minha parceira aqui na clínica, a gente sempre está fazendo um vídeo ou outro, e ela vai falar também um pouquinho sobre a participação da psicologia dentro dessa campanha que é tão significativa, né, para nós mulheres. Então, Edilma, me fala um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Outubro Rosa é um movimento que acontece todo ano, no mês de outubro, né? Ele visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama. E você, Regina, enquanto psicóloga, o que você pode falar para a gente sobre o Outubro Rosa? Então, Neide, a campanha do Outubro Rosa ela foi criada lá nos Estados Unidos na década de 1990, né, e apareceu lá pelo fato de eles terem criado uma corrida, e a corrida contra o câncer, contra a corrida pela cura, né? Então, eles começaram a distribuir laços rosas. Então, no Brasil, ela veio em 2002, né? Mas ela se propagou mesmo em 2008, que foi quando eles iluminaram o Cristo Redentor. Então, eles começaram a divulgar, né, algumas instituições com mais importância para a população, no sentido de conscientizar mesmo. A população, né? Edilma, e me fala uma coisa sobre essa questão assim, né, de conscientização da população. Qual que é o principal objetivo dessa campanha? O principal objetivo é o diagnóstico precoce, né? Porque quanto mais cedo descobre, né, mais chance tem, né, de um tratamento eficaz. Entendi. Quais são os meios de prevenção? O autoexame de mama, né? E a mamografia. Eu fiquei sabendo, inclusive, que aqui em Goiânia tem alguns hospitais, né, que eles estão disponibilizando a mamografia gratuitamente. Sim. Eu acredito que o IPASGO é um dos hospitais, né, que estão oferecendo esse exame, né, a mamografia gratuitamente. E eu creio que tem alguns outros lugares também, né? A tamanha é a importância. Agora me fala uma coisa, Edilma. Existe uma idade para a gente começar a se preocupar com essa possibilidade de ter um câncer? A partir dos 40 anos, Neide, né? A não ser que tenha algum caso de câncer na família. E você, Regina? Você acha que tem outros fatores que contribuem? Você acha que fator emocional ele contribui, por exemplo, para o aparecimento do câncer de mama? Você acha que uma mulher que está nessa condição, ela precisa de um cuidado maior? O que você pode nos falar nesse sentido? Bom, um dos maiores impactos, né, que a gente vê quando tem um diagnóstico de câncer é a questão da ansiedade. Quanto mais ansiosa, mais desorganizada internamente. Né? Então, aí entra também a questão do medo, que ela fica com medo de quando ela acha um caroço no autoexame, ela já logo fica pensando que está com medo do diagnóstico que ela pode ter. Então, isso acaba impedindo ela de chegar numa instituição de saúde. E aí acontece de ter um diagnóstico tardio. E muitas vezes pode acontecer de não ter uma reversão. É isso, Edilma? Isso. E quais são as causas, Edilma? Assim, tem causas específicas, né, para o aparecimento desses nódulos? Então, Neide, existe sim uma causa. Uma das principais causas, né? É o sedentarismo, a idade, obesidade, tabagismo, os hormônios sintéticos. Tudo isso é causa, né? Isso. E, Regina, quais são as manifestações psíquicas e emocionais que pode acontecer em uma mulher, por exemplo, que descobre que tem um nódulo? O principal que a gente nota imediatamente é a questão do transtorno de adaptação. O que é isso? É quando ela vai perdendo a sua funcionalidade, ou seja, a sua capacidade de fazer as coisas do dia a dia. Então, aí, quando ela passa nesse momento, ela começa a ter ansiedade, ter medo, e isso vai se desorganizando. Uma outra coisa que também acontece é o transtorno da depressão. Porque ele acaba que, quando ela descobre esse diagnóstico, né, ela começa a se isolar.
ela começa a não querer conversar com as pessoas sobre o assunto, né? E é totalmente assim aceitável para aquele momento que ela está. E logo em seguida desenvolve o transtorno da ansiedade, que é o mais comum entre eles. Você tem percebido, Edilma, essas causas, essas condições dentro dos hospitais, quando se fala, a palavra câncer, né, ela já traz, assim, eu acredito que um pânico, né, uma pessoa que escuta a palavra câncer, ela já meio que entra em pânico, porque na cabeça dessa pessoa, ela já vai morrer, né, e você que lida dentro de um hospital, você percebe essas situações? Eu percebo muitas situações, assim, a gente, no dia a dia, a gente percebe que as pessoas, quando adquirem essa doença, elas começam a ficar depressivas, né? Depressivas, e aí é onde que eu acho que agrava mais o caso, né? Por conta do emocional. Então, assim, é importante nesse caso, além de oferecer o tratamento, né? Tratamento com a quimioterapia, o tratamento físico, disponibilizar também um tratamento emocional. Emocional, né? um apoio, né? E qual é a rede de apoio, Regina, de uma pessoa que está nessa situação? A principal rede de apoio começa pelo familiar e os amigos mais próximos. O principal é isso. Então, assim, a família, ela sofre também com aquele diagnóstico. A família começa a ter incertezas, ela começa a ter irritação por que está acontecendo aquilo com o ente dela. Então, ela acaba desenvolvendo processos que vão ficar desajustados. Então, com o acompanhamento psicológico, não só da paciente que está naquela situação, mas a família também tem que ter atendimento. Edilma, então, assim, na sua experiência enquanto enfermeira dentro de um hospital, poderíamos dizer, por exemplo, que a presença de um psicólogo hospitalar ajudaria um paciente nessa condição? Você acha que um psicólogo seria o quê? Uma rede de apoio, ou um apoio também para uma pessoa nessa situação? Excelente, Nídia, essa pontuação, porque tanto ela apoia o paciente, né, essa pessoa, seu psicólogo, quanto a família, que é um momento delicado, e às vezes a família, ela fica assim meio que sem saber o que fazer diante de uma situação dessa, não sabe nem como lidar com a situação. É onde que entra o apoio do psicólogo. Então, nesse caso, seria muito interessante que as instituições, né, pensassem um pouco melhor, né, sobre essa questão de ter um psicólogo, né, ou psicólogos hospitalares para poder apoiar as pessoas numa situação como essa, né? Sim, e algumas instituições já têm psicólogo, né? Teria que ter muito mais, né? Bem mais, né, gente? Você acha, por exemplo, uma instituição de um hospital conhecido em Goiânia, por exemplo, que tem 200 leitos, você acha que seria necessário, digamos, quantos psicólogos para atender uma demanda dessa? No mínimo uns 3. Uns 3 psicólogos, né? Um psicólogo de apoio mesmo. Porque, pode falar. Sim, porque os pacientes que com esse diagnóstico, eles passam por várias áreas no hospital. É centro cirúrgico, né? Eles passam por uma UTI e eles vão para a clínica. Então, assim, não dá para ser só em um determinado local ele ser amparado psicologicamente, né? Tanto ele como a família. Na hora que um paciente desse vai para um centro cirúrgico, aquela ansiedade da família, ela aflora demais. Então, assim, é nessa hora que eu acho a importância do apoio do psicólogo. Entendi. Então, assim, a prevenção, ela tem a gente pode pensar, então, assim, como o Outubro Rosa, não apenas a prevenção, né? A prevenção, ela é muito importante, né? Mas a gente tem que pensar um pouco também, né, sobre o pós. O tratamento. O tratamento, porque prevenir é maravilhoso, mas e o tratamento? Quando chega esse tratamento? Qual que é a rede de apoio que uma pessoa tem, né, para lidar com uma situação tão complicada como essa? Né? Regina, e você, na sua opinião? Bom, eu acredito que tem algumas coisas que não só nós psicólogos, mas os familiares também podem contribuir, prestar atenção no que eu vou dizer, quais as palavras que eu vou dizer para o meu ente querido lá que está naquela condição. Uma coisa importante, assim, olha, deixar que a pessoa decida se ela quer ou não falar sobre aquilo. Porque muitas vezes a gente acaba, assim,
mesmo querendo ajudar, você acaba incomodando aquela pessoa naquela situação, sabe? Eu acho que deixar ela decidir se ela quer ou não falar, dar o espaço que ela precisa, é algo assim muito importante. Querendo ou não, a gente tem que pensar também que existe um preconceito, né? É incrível, Sim, é difícil barreira, a gente falar, né? sobre falar assim que em pleno século XXI, né, a gente tem preconceito e as pessoas se sentem intimidadas e com vergonha de falar que recebeu um diagnóstico de câncer. Sim, existe sim o preconceito. Uhum. E nesse sentido de o paciente achar que ele já vive sobre esse preconceito, é um dos fatores que leva ele a não procurar o diagnóstico precoce. Isso acaba retardando ele a falar daquele caroço que ele achou, então isso vai ocasionar uma maior dificuldade no tratamento dele. Um tratamento tardio, né? Tratamento tardio. E o tratamento tardio traz quais consequências, Edilma? Várias consequências, né? Você pode nos falar algumas? O tratamento tardio pode não ser eficaz, né? E levar a uma consequência maior até a morte. Né? Entendi. Então, gente, a importância do diagnóstico precoce, a importância dessa campanha gigantesca que a gente vive no mês de outubro, é simplesmente, né, para conscientizar nós mulheres de que a gente realmente precisa se autoexaminar, se tocar, se entender, se sentir que tem um carocinho, alguma coisa ali que não estava lá antes. Procura ajuda, vai no hospital, faça uma mamografia, sabe? Procura não deixar que se torne realmente um tratamento tardio. Com isso, vocês vão aumentar muito as chances de cura, né? Né, Regina? Sim, é importante ter essa consciência. Então, esse é o objetivo da campanha, é conscientizar as pessoas, as mulheres, né, principalmente, que elas podem sim se manifestar, elas podem sim ter um apoio tanto da área da psicologia, quanto da área médica, né, quanto de qualquer profissional de saúde. E você, Edilma, o que você deixaria para essas mulheres hoje? Gente, o que eu deixaria para essas mulheres aqui? Prevenir é um ato de amor e que elas se amem mais. Porque só a gente é que preocupa mesmo com a gente. Ok, gente, muito obrigada. Obrigada, Regina. Obrigada, Edilma. Obrigada de novo pela disposição. E nós estamos aí, né? Semana que vem a gente tem continuidade dos transtornos emocionais.